3-1 para o Penharol, mas é o Botafogo que está na final. Olá, Marinho. Primeiro de tudo, também agradecimento aos elogios exagerados de Danilo Lavieri, mas a gente fica pensando da seguinte forma, Marinho. Eu não esperava um jogo assim, com tantos gols. Eu apostava numa partida igual foi a de ontem, do River e do Atlético, até porque era um jogo já praticamente decidido, mas ficam uns recados. Eu sei, a gente vai falar assim, afinal, só dia 30 de novembro, muita coisa pode acontecer, né, Marinho? A gente fez uma live, eu lembro nós dois fizemos uma live sobre o sorteio da Copa do Brasil, e na época eu dizia, olha, o Atlético Mineiro precisa melhorar muito para conseguir passar e passar e chegar até a final da Copa do Brasil. Só estou retomando isso porque eu fiz esse exercício depois que o Lincoln e o Luciano me convidaram para esse fim de papo. Eu fiz essa análise das coisas que eu falei ao longo deste ano até chegar essa final de Libertadores, né? Eu não esperava que o Atlético Mineiro chegasse tão forte assim, mas a gente vê que a construção do Atlético Mineiro depois daquele jogo contra o Fluminense foi uma construção de muita solidez, um time muito competitivo, um time muito brigador que mistura a raça daquela coisa do futebol argentino com também a técnica do futebol brasileiro, com Hulk, Paulinho, Daverson, Scarpa, o Arana, o Batalha jogando de zagueiro, o Lianco, assim, eu gosto muito mais do time do Atlético Mineiro do que do time do Botafogo. Vai ganhar o Atlético Mineiro? É óbvio que a gente não pode cravar nada, mas nessa semifinal, o recado que deixa os dois jogos do Atlético Mineiro deixa um recado de um time muito mais competitivo do que do time do Botafogo. Se a gente for analisar River Plate e Penharol, é óbvio que o River Plate é um time muito mais tradição, um time que deu muito mais, não deu tanto trabalho assim, não sei se vocês concordam assim, mas a classificação deixa o Atlético Mineiro muito mais. Eu sei que eu estou avançando um pouco na história, mas eu estou puxando isso que eu não gostei do recado que o Botafogo deixou, tanto no primeiro tempo no jogo de ida no 0-0 lá no Newton Santos, e tanto nesse jogo onde o Arthur Jorge resolveu mesclar a equipe, resolveu poupar até por segurança, fez certíssimo, pensando até no brasileiro da próxima semana, no dia 5 contra o Vasco. Certíssimo, o Arthur Jorge fez, mas o time não rendeu, não era para tomar 3 gols, Marinho e Danilo. A Maria de Lourdes mandou uns emojis de pipoca aqui no nosso chat. O Eugênio Pacelli, ele falou o seguinte, ó, sou o Botafogo e estou envergonhado com o rendimento do Botafogo. E o pessoal tá lembrando aqui também, Danilo, que tem jogador suspenso sim para a final, que é o Matheus Ponte, que foi expulso, mas não é um jogador relevante, não é daquela lista que tinha o goleiro John, que tinha o Barbosa, que tinha o Luiz Henrique, o próprio Igor Jesus, esses foram preservados e não correram risco de suspensão. Mas me diz o seguinte, Danilo, o Eugênio tem razão para estar envergonhado com o desempenho do Botafogo hoje? Eu, se sou botafoguense, eu tô na terceira garrafa de vinho comemorando a primeira final da história do Botafogo, zero envergonhado. Quando, mais uma vez eu digo, fez o 5-0, joga para passar, não importa como. Botafogo poupou seus principais jogadores, poupou o Barbosa, que faz uma dupla de zaga com Bastos, que é invejável a qualquer time do Brasil. Poupou, como você disse, o Luiz Henrique, o Igor Jesus. Então, assim, o Botafogo estava preocupado em passar com o mínimo de ferimentos possível. E o ferimento Matheus Ponte não é nada que vá prejudicar o Botafogo na final. O azar é mais dele, né, de não disputar esse jogo do que qualquer outra coisa. E até por isso eu acho que, além desse tempo que o próprio Rosa citou, de 30 dias até a final, e pelo Botafogo não ter jogado com seus principais jogadores, eu acho que dá para relevar um pouco a atuação do Botafogo e pensar que o objetivo final foi mesmo essa vaga na decisão. Concordo quando a gente vê o Atlético Mineiro subindo de produção, especialmente depois da saída do Bernardo, do time que se machucou, então às vezes há males que vêm para o bem. O Atlético Mineiro começou a crescer bastante de produção depois da lesão do Bernardo. Então é sim um adversário à altura do Botafogo, mas eu acho que não chega a ligar esse alerta. O que eu acho que dá para a gente tirar de lição dessa partida é a diferença que faz
o time titular do Botafogo em relação ao banco. Sim, tem um grande elenco, tem bons jogadores, tem 3 laterais esquerdos, tem 2 zagueiros titulares muito bons e tem o Adrielson como uma opção. Então você vê realmente como rodar o time. O Tietê, que entrou hoje como titular, normalmente é banco de reservas, tem um bom banco, mas o nível ele cai consideravelmente quando você tira esses caras que estavam ali pendurados. E a gente vê a diferença que fez quando entrou o Barbosa de novo na zaga, quando entrou o Almada para criar ali na frente. Então fica esse recado da diferença que fez a janela do Textor, o dinheiro do Textor, que é tão polêmico sobre fair play, no fair play, dinheiro que poderia ou não poderia. Tirando isso de lado, mostra a diferença que tem entre esses caras e o time reserva do Botafogo. Agora, o Botafogo foi perfeito, fez 5-0 e tinha que fazer isso. Conseguiu jogar com titular contra o Bragantino, voltou a abrir a vantagem em relação ao Palmeiras na liderança do Brasileirão, poupou seus jogadores agora, não teve nenhum dos principais atletas suspenso e vai para a final daqui a 30 dias, para mim, como favorito, apesar dessa subida, subida de produção do Atlético Mineiro. Rosa, você disse que a imagem deixada pelo Botafogo não foi a melhor, o recado não foi o que você gostaria de ter visto nesse último jogo, mas a gente levou em conta o placar agregado, foi 6-3 para o Botafogo contra um Peñarol que tinha eliminado o Flamengo. Então, se a gente olhar friamente o número, o resultado, não tem como o recado não ter sido positivo, né, Rosa? Então, eu já discordo só no Danilo na questão do favoritismo. Eu acho que o Danilo fez uma análise também que eu concordo plenamente. Mas, assim, o Botafogo, diferentemente do Atlético, eu vejo a equipe do Atlético uma equipe mais competitiva do que a equipe do Botafogo. O Botafogo, no recado que deixou, nos jogos assim, contra o Palmeiras no segundo jogo, no jogo contra o São Paulo no segundo jogo, e também no segundo jogo contra o Peñarol, é um recado não estou dizendo do cômputo geral, Marinho. A gente sabe que no futebol, se muda muita coisa de um dia para o outro, de uma partida para outra, imagina daqui a um mês. O quanto de coisas podem mudar, o quanto de jogadores podem se contundir, jogadores recuperar a fase, jogadores se recuperar fisicamente. Eu sei que a gente tem que ter. Esse ano de 2024 nos ensinou muita coisa. Eu acho que a gente também pode perceber que todos nós esperávamos, até pela circunstância de conhecer como é bol, de conhecer o futebol, que os bastidores iriam agir e aí dificilmente o Atlético Mineiro ia passar. Quantos de nós, nas nossas tribunas, falamos que, olha, pode ser que uma final na Argentina, é coisa de novo, uma final brasileira, pode ser que a Conmebol vai agir. Eu acho que a gente tem que pontuar isso, é um recado para as nossas análises daqui para frente. Posto isso, eu vejo assim o Botafogo nas quartas de final contra o Palmeiras, nas oitavas contra o Palmeiras, nas quartas contra o São Paulo, na semifinal contra o Peñarol, teve grandes dificuldades em ser um time competitivo no segundo jogo. Aí você vai falar assim, mas a final é um jogo, campo neutro, contra um time brasileiro que também, mas eu vejo hoje, no cenário atual, e do jeito que o Atlético Mineiro vai trabalhar também, vai disputar uma final agora também, vai ter tempo também de sobra também para se preparar. Já o Botafogo vai ter que se dedicar muito ao Campeonato Brasileiro, ao contrário do Galo, que faz jogos agora, 2 jogos contra o Flamengo e depois só vai se dedicar a Libertadores. Eu vejo que o cenário dá uma ligeira vantagem, na minha modesta opinião, ao Atlético Mineiro. Eu vi o Atlético Mineiro crescer muito depois do primeiro jogo contra o Fluminense. Foi um time muito competitivo contra o São Paulo naquela jogo no 1-0 no Morumbi, depois do 0-0. Foi muito competitivo agora também nessa reta final contra o River. Ou seja, um time muito cascudo, um time que está muito mais, eu vejo um time muito mais pronto para ser campeão do que o time do Botafogo. Só que a gente sabe, né? Comentarista, o print é eterno, né, Marinho? Então a gente pode perceber que daqui a um mês você falou, não sei o que é favorito e tal. Vocês falaram que ia ter esquema que era para promover o River Plate, e aí você sim, mas com calma, análise fria e o cenário que a gente vê que o Atlético vai daqui 10 dias
vai ter só a preparação para a Libertadores, já o Botafogo vai ter que se dedicar muito, porque o Campeonato Brasileiro vai ser disputado até a última rodada, a gente prevê. Então, assim, nesse cenário, discordando democraticamente do Danilo, eu vejo o Atlético com uma ligeira vantagem para ganhar essa Libertadores. Aí a gente pensa o seguinte, ó, ontem eu estava aqui nesse mesmo lugar falando com o Renato Maurício Prado e com o Vitor Guedes, o Vitão, sobre o jogo do Atlético. E ontem ambos disseram assim, não, favorito é o Botafogo, é o melhor futebol do Brasil, ninguém está jogando mais que o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Aí hoje, quando se classifica o Botafogo, o Rosa vem me dizer que o favorito é o Atlético Mineiro. Eu tô ficando completamente maluco, mas olha só, o Eduardo... Por isso que Marinha, por isso que o UOL tem tantos colunistas, tantos comentaristas, tantos apresentadores com visões das mais diversas ideias, e a gente, é legal isso, né? Eu acho que é importante isso, ter essa troca. Né? Mas me deixa fazer piada, por favor. Vamos lá. O Eduardo Giorfi mandou o seguinte, ó. O Botafogo foi displicente e não se joga uma semifinal assim. E o Felipe Nascimento mandou: tomar 3 gols desse timinho e sofrer 90 minutos de pressão é F. Não vou ler o palavrão, viu, Felipe? Se o Galo apertar, o Botafogo vai botafoguear. Danilo, o sentimento é esse de preocupação? Porque eu fico pensando o seguinte, ó. O torcedor do Botafogo esperava que com 5-0 de vantagem o Botafogo iria atacar, iria jogar com tudo, né? É natural que o time desse uma pisadinha na embreagem, né, Danilo? Totalmente. É por isso que eu digo. Para mim, não sei se eu sou muito otimista, se eu sou no vocabulário atual passa-pano, não sei o que eu sou exatamente, mas para mim jogou da maneira que tinha que jogar para passar e, de novo, sem precisar sofrer muito com os seus titulares. Poupou. Pôde fazer a estratégia para continuar como favorito, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores para mim, né? Já falei um pouco disso. Não vejo motivos para pânico. E o Botafogo, de novo, não jogou com seus principais atletas e jogou com o time B, time B é exagero, mas time misto, tendo essa vantagem de 5-0. Não tinha para que o Botafogo ir para cima, se desgastar e para tentar fazer 2-3-0, para quê? Não faz muito sentido. Para as estatísticas, para aquele pessoal que que gosta de falar ali no final da competição, né? Nossa, o Botafogo passou os mata-matas, tomando tantos gols e tal. Para as estatísticas, esse jogo é ruim. Mas para o filme do título, se vier o título do Botafogo, ninguém vai nem lembrar desse 3-1. E outra, o Peñarol estava jogando tudo ou nada. Para mim foi a estratégia perfeita do Botafogo, se desgastou pouco, sofreu um pouco, é verdade, mas está tudo bem, está na final. Não vejo motivos de novo para preocupação. E, digo mais, o Atlético Mineiro é favorito, sabe onde? Na Copa do Brasil. Para mim, o Atlético Mineiro é favorito na Copa do Brasil. Na Libertadores, eu acho que dá Botafogo. O vocês da imprensa que sempre participa conosco, ele mandou o seguinte, ó. E aí, cera é só para gringo? Crítica para cera é só quando é gringo? Uma vergonha o goleiro caiu simulando contusão 500 vezes. E sobre os acréscimos vergonhosos? Só de VAR foram 5 minutos. A indignação é seletiva. Imagino que o vocês da imprensa esteja aqui, além de nos criticar, como ele costuma fazer, criticando também a conduta do Botafogo. Mas eu não percebi nada fora do tom do Botafogo, Rosa. Você percebeu alguma coisa? Eu percebi um jogo muito pegado, um jogo com muita disputa, até a expulsão pouco inteligente do goleiro do Peñarol, para não usar adjetivos mais fortes, um absurdo, prejudicando o time dele. Depois o Matheus Ponte perdeu a cabeça no segundo tempo, muita falta, muita reclamação. Mas alguma coisa fora do contexto, Rosa? Você viu alguma coisa a mais, assim? Eu digo dentro de campo. Não, então é legal isso, né? Porque na verdade nós da imprensa tá reclamando porque a gente fica aquela história dos antes, né? Os antes reclamam, né? Mas se é no nosso time a gente adora, né? O Marinho, o Danilo, né? Faz parte do jogo. Acho que tem um árbitro ali para dar os acréscimos, tem para dar os cartões, para apressar o goleiro. Mas Libertadores, eu costumo dizer o seguinte: é o melhor torneio que existe para
para a gente assistir. É outro futebol, é outra. A arbitragem deixa o jogo rolar. Tem essa coisa da cera, da catimba, você viu a expulsão. Eu até achei estranho, né? Imagina expulsar o goleiro. O goleiro, olha como mudou o futebol, hein? Antigamente você não via essas coisas, expulsar o goleiro do time do time da casa, né? Então, assim, eu acho assim, como a gente fala, nossa, eu vi assim, ó, depois a imagem recuperada, falei, nossa, expulsou o goleiro do time da casa numa confusão que depois já tinha um apito final. Falei, poxa, a gente tem que enaltecer isso. E cera, catimba, não tem como, faz parte do futebol, né? Quem quer, não é. Todo mundo já jogou futebol, né, Danilo? A gente jogou futebol em diversos lugares, a gente sabe que isso existe. Se a gente já viu aqui no próprio Brasil bola sumir, né? Se você, por exemplo, se o Peñarol precisasse hoje do resultado, ia assumir bola, ia assumir gandula, ia fazer uma série de coisas que às vezes a pessoa fala é errado, realmente é uma coisa de ludibriar, de deixar o espetáculo pior, mas faz parte do espetáculo. Todo mundo, qualquer equipe hoje, se estivesse nessa condição, faria diferente. E o Botafogo fez certo. Usou da questão de poupar jogadores, de diminuir o ritmo da partida, de usar o goleiro, usar a catimba, de ter o mental, né, que a gente fala sempre, mais controlado, tanto que não foi expulso ninguém no intervalo e depois acabou sendo expulso num jogo que já estava controlado. Faz parte do jogo, né? Quem vai reclamar? O Peñarol pode falar, mas pô, o Botafogo fez cera. Se fosse ao contrário, o Peñarol ia fazer a mesma coisa. Faz parte. Tem que ter um árbitro enérgico, tem que ter alguém para punir, tem que dar cartão, aquela série de coisas. Mas isso não vai mudar no futebol. Aí você fala assim, mas na Europa é assim. Não, gente, não é assim na Europa. Na Europa também existe cera, existe goleiro cair, existe chamar a maca, existe uma série de coisas. Eu sou particular, eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa de Libertadores.